Olá, internautas! Estamos começando mais um programa O Inédito ou Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios ninguém menos do que o autor do livro Guerreiros Não Nascem Prontos, best-seller do momento. Ele tem mais de 30 livros entre autoria e coautoria, tem uma formação acadêmica vasta, é professor no Brasil e fora do Brasil, é um dos palestrantes mais requisitados e mais importantes, e eu diria, um dos que a gente mais se emociona quando ouve suas palavras. Está conosco aqui hoje José Luiz Tejon. Prazer imenso estar com você, com os nossos internautas, espectadores, não é? Sim. Nesse mundo moderno, mediático, fantástico. Uma honra estar com você, obrigado pelo convite aí para compartilhar com a turma toda. Muito bom. João, muito agradecido mesmo, para mim é uma honra falar com você aqui presencialmente, né? E deixar isso aqui registrado, esse bate-papo, sem dúvida que será marcante. Bom, esse aqui é o seu último livro, né? É o 33º em autoria e coautoria. Nesses 33 tem muitos livros que são técnicos, né? Livros profissionais da minha profissão. Neste caminho, né, de liderança, superação, acho que é o meu 6º livro. Tá. A grande maioria dos meus livros eram livros na área de profissional. Vendas, né? Marketing, vendas e agronegócio, que é uma área também que eu me especializei muito. Então, muitos livros em participação em temas do agribusiness, livros em marketing, livros em vendas e uma meia dúzia nesse campo da liderança e da superação. E este livro é o último, o Guerreiros Não Nascem Prontos. Ele é carregado de uma certa indignação, eu diria, né? As pessoas precisam entender de que a vida é um eterno aprendizado, né? Então, se nós compreendemos isso, tudo vira sucesso. Se a gente aprender a aprender, não é? Tudo vira sucesso. E um dos principais objetivos desse livro é trabalhar isso. Não existe ninguém que nasceu pronto, e os vários exemplos que a gente menciona no livro, é tudo de seres humanos que compreendem que eles são o resultado de um aprendizado, né? E um resultado também do quanto eles aprenderam a prestar atenção em pessoas admiráveis. Pessoa admirável não é só a pessoa que tem riqueza, fortuna, poder. Pessoas admiráveis, simples, né? Que nos dão lições importantes, essa capacidade de prestar atenção onde você está, nas coisas. Isto tudo nos enche de uma riqueza humana, e depois dessa riqueza humana é muito mais fácil conseguir a outra riqueza como derivado da primeira, né? A riqueza, uma vida de qualidade, uma riqueza patrimonial, enfim, coisas que todos os seres humanos têm direito, mas elas tendem a acontecer de uma maneira mais natural a partir do momento em que você tem um melhoramento efetivo, né, dentro de você. Então, este livro tem esta coisa. E de ajudar também muitos pais a olharem para os seus filhos como pequeninos guerreiros, que têm que ser ensinados desde pequeno a aumentar o limiar de dor, né, ter uma capacidade maior de resiliência, né? Hoje tem muito jovem, muito fragilizado, né? E quer ter uma pessoa que não vai ao futuro, se ele for fragilizado, porque o mundo vai dar suas pegadas, né? Doeu, não vou mais, pronto. Né? O cérebro acostuma. Ali, doeu, eu não vou mais, pronto. 3 vezes o cérebro já internaliza e a pessoa já fica uma pessoa muito acovardada, né? E depois espera, como é justo, espera progresso, espera melhora de vida, mas este medo que internaliza nela faz com que ela não tenha as potências, né, para a busca do empreendedorismo, né, de tudo isso que
a gente vive falando aí que é importante para o ser humano ter. Sim. Você fala em limiar de dor, né? Que inclusive é um dos pontos aqui que você trata no livro, né? Limiar de dor. Você tem uma vida, né, uma história fantástica de superação, né? Para quem não sabe, não acompanha, o Tejão teve um acidente na infância, né? Exato. E isso transformou completamente a sua vida, né? Foi. Eu sou filho adotado, né? Adotivo, e sofri uma queimadura aos 4 anos de idade, muito grave, era para ter morrido, o pessoal acha que foi um milagre não ter falecido. E eu fiquei dos meus 4 anos até os meus 14 anos, 15 anos de idade, entrando e saindo de hospitais com várias cirurgias regeneradoras, né? Então foi uma fase de muito aprendizado. O que, por um lado, você pode achar, puxa, mas que coisa, que problema. Por outro lado, eu diria que espetáculo, porque me preparou de uma maneira muito especial. O limiar de dor, que é o quanto você pode apanhar sem desistir. Então, quando você leva o seu limiar de dor é ampliado, segundo, inclusive, um dos amigos mencionados aí no nosso livro, que é o Ricardo Morganti. O Morganti, ele é mestre do jiu-jitsu, né? Ele prepara lutadores para o MMA. Sim. E eu perguntei qual é uma das principais virtudes para o camarada ser um campeão em artes marciais. Ele falou isso. É o quanto ele apanha e o quanto mais ele estiver preparado para resistir à agressividade do outro adversário, mais ele deixa o outro adversário em perplexidade. Porque no MMA você pode bater, e vai bater, mas você vai apanhar. Então ele tem uma comparação com a vida interessante com o MMA. E ele diz, a vida vai bater mais em você do que aqui dentro do tatame, dentro do ringue. E esta coisa, tirando agora a luta da história, mas indo para o lado humano, é o quanto uma criança é preparada para a compreensão dos enfrentamentos da vida, tirando agora o aspecto das dores físicas, né? Esquece a dor física, mas o quanto você prepara um ser humano para o enfrentamento, para as frustrações, para os nãos, né? Quando ele vai tendo 20, 22 anos de idade, 23, ele está muito mais pronto para ter uma carreira que precisará sempre ser uma carreira competitiva. Ele vai precisar ser um ser humano que seja combatente, seja combativo. É impossível você progredir em qualquer coisa da vida se você não tiver uma alma combatente, né? Aí uma das personalidades aí mais famosíssimas no mundo, Madre Teresa de Calcutá, ela era extraordinariamente combativa. Dona Jo Clemente, que fundou a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, uma mulher combatente, combativa. Então, mesmo para os fins não lucrativos, né, para os fins benemerentes, a combatividade é uma coisa que tem que estar lá dentro. Então, limiar de dor significa o desenvolvimento de um ser humano, não é para ser um agressivo que bata nos outros, apanhe fisicamente, não é por esse ângulo, mas é pelo ângulo de estar preparado para o inexorável que é o enfrentamento da vida. Outro dia até me perguntaram, você acha que a gente devia preparar uma criança desde pequeno para a morte? Eu não tenho dúvida que sim. Você precisa sim preparar uma criança a partir dos seus 6, 7, 8 anos de idade, para que ele compreenda que a vida é finita. Claro que você vai precisar fazer isso com um jeito, com uma forma dentro de uma alma ainda infantil, de 6, 7, 8 anos de idade. Mas você não pode permitir que esta criança seja surpreendida de repente aos 10 anos de idade com o falecimento
de uma mãe, de um pai, de um avô, de um tio, o que é perfeitamente possível, né? E simplesmente ela fique transtornada porque não compreenda que a vida tem como processo natural a morte. Então, esta coisa toda da educação, desde pequeno, mostrar para uma criança o que é uma cadeia, mostrar para uma criança o que é um asilo de idosos, mostrar para uma criança o que é um hospital, mostrar para uma criança o que é um velório, mostrar para uma criança também o que é a Disney, também o que são as festinhas, também o que é as coisas gostosas, mas dar uma visão de mundo para uma criança ajuda a crescer com esta compreensão do limiar de dor, porque o que eu vejo ao longo da vida profissional, que eu vivi inclusive muitos anos como executivo, né? Existe mais gente que desiste do que gente que fracassa. Os que desistem são em número muito maiores do que aqueles que fracassam. E os nossos internautas podem prestar atenção. Quantas pessoas a gente conviveu na escola, no primeiro emprego, quantas pessoas estavam conosco aos 20 anos de idade, quantos continuaram competentes aos 30, quantos continuaram competitivos aos 40, se você já tem mais de 60, então, quantos chegaram competitivos, competentes aos 60? A maior parte vai ficando pelo caminho. E o ficar pelo caminho, Emerson, assim, se eu decido ficar pelo caminho, se eu decido parar, é uma decisão sua, uma decisão legal, uma decisão justa. O grande drama é as pessoas desistem e aí elas se transformam numa carga insuportável para o entorno. E sem querer, querendo, né, como dizia o Chaves, sem querer, querendo, acaba atuando negativamente no ânimo do filho, no ânimo da filha, no ânimo do marido, no ânimo da esposa. O problema de você decidir estacionar, ele é justo se é uma decisão que você toma, desde que esta decisão não implique no prejuízo de nenhum ser humano que te acompanhe. E aí é o drama. E a vida, a gente sabe disso, a vida não permite que a gente estaciona. O preço do estacionamento é muito mais caro do que o preço do estacionamento do carro aqui na nossa garagem, né? Sim. João, e as pessoas que não desistem, né? Você falou que tem muito mais gente que desiste do que fracassa, né? As pessoas que não desistem, eu li aqui no teu livro, você coloca aqui, né, defende fortemente uma vontade de querer ir além, de querer se superar, de ir além dos próprios limites, né? Tem uma frase sua que eu peguei emprestado no meu primeiro livro, que a razão orienta, mas é a emoção quem movimenta. Que é um texto seu maravilhoso, acho que se não me engano saiu na exame.com, onde você falava da paixão, né, por fazer, o desejo, enfim. Exato. É isso, é essa paixão que a gente precisa estar atrelado, isso tem a ver com um propósito, né, um reconhecimento, como você falou, né, de que a vida é finita, né? Aliás, a única certeza que temos na vida é o caráter finito da mesma, né? Tem a ver com um propósito, com uma vontade de realização, uma paixão, é isso? É uma decisão, né? Os animais, eles são programados geneticamente para fazer o que eles têm que fazer. Então, um animal você pode até adestrar, tal, mas ele tem um programa genético e ele repete o programa genético. Um vegetal, um milho, uma soja, um café, uma árvore, ela tem também aquele programa genético e ela atua dentro daquilo. Mas se você olhar a natureza, um vegetal, ele frutifica. Ele tem um sentido. Mesmo o capim tem um belo sentido da alimentação, por exemplo, do gado. Mesmo a erva daninha, né, nas circunstâncias úteis dela, tem uma utilidade. O vegetal tem uma utilidade e o animal, que é um ser não pensante, pelo menos até agora entendemos assim, ele cumpre uma função genética. O ser humano nasceu e desenvolveu um cérebro para tomar decisões,
Então, você será a decisão que você tomar. E essa decisão que você vai tomar é uma decisão baseada numa escala de valores. Esses valores receberão uma grande influência da criação, do ambiente onde você vive, das coisas que você vive. Agora, a partir de um certo momento, quando você começa a ficar dono do seu raciocínio, você tem que tomar uma decisão. E aí é uma decisão sua. A decisão de um ser humano é uma decisão da busca, num curtíssimo espaço de tempo, que é o espaço da vida, num progresso do melhoramento do saber, do conhecimento, com o objetivo de sair da vida melhor do que entrou. E esse melhor, não estou falando aqui do melhor do ponto de vista patrimonial, financeiro, poder, sair melhor do ponto de vista do acúmulo de sabedoria. Porque o que seria um sentido de vida? Um sentido de vida para você viver 80, 90, 100 anos, que seja 110 anos com a medicina moderna, continua sendo uma fagulhinha inexpressiva de tempo dentro do universo. Que sentido você dá a este tempo? O sentido, e aqui é a minha fé, a minha crença, o sentido que você tem que dar a uma coisa tão pequenininha como é um tempo de uma vida, é o que você consegue acumular de saberes. Por quê? Porque você está exposto a um laboratório chamado Planeta Terra, e o seu dever é a compreensão dos segredos do que este laboratório chamado Terra te permite aprender. Então eu mencionei no livro, um físico, André James, ele foi prêmio Nobel da Física 2012, ele descobriu o grafeno. Registrem esse nome. Vai mudar o mundo da interatividade. Ele descobriu um elemento chamado grafeno, que tem uma riqueza muito grande. Ele é flexível que nem a borracha, porém ele é duro que nem o diamante. Então ele é flexível e tem a dureza e a condutividade de um diamante. Espetacular. E como é que ele, seres humanos, ele viu uma lata de lixo, um papel grafitado, curioso, pegou aquilo, observou e dali ele extraiu esta descoberta do grafeno. É um exemplo interessante de um ser humano que se presta a fazer o que eu entendo que é o sentido de vida, descobrir os segredos da vida, os segredos que este laboratório terráqueo nos permite, porque o ser humano existe aqui e, para mim, a melhor definição de superação é a definição de Makiguchi, um pedagogo japonês, em que ele disse: superação para mim, para ele, e eu adoto, é construir valores a partir da sua própria vida sob quaisquer circunstâncias. Então, um cara como o André James descobre o grafeno, ganha o Nobel da Física. A Malala, uma menina que levou um tiro com 15 anos de idade no Afeganistão por romper com tradições da não educação de uma mulher, de uma menina no Afeganistão, ganha um Nobel da Paz em 2014, e uma outra pessoa, uma Marta, lá de Goiás, descobre o espetáculo que é fazer colchas de retalhos lindas, né, com a sua mão, com a sua arte. Então a vida, este sentido da vida é o que nos dá um sentido. E nós seremos o sentido que nós dermos à nossa própria vida. E aí, outro pensador que eu estudo muito é o Viktor Frankl. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. E o campo de concentração talvez tenha sido, na história humana, uma das mais, eu vou dizer aqui o termo competente, né, pelo lado malévolo, uma das mais competentes máquinas industriais da morte. Uma operação industrial de recepção de pessoas, de ilusão das pessoas que eles iam tomar banho rápido porque a sopa, senão a sopa ia esfriar. Uma competência de recepção de pessoas,
Separação dos filhos. Impressionante, né? Uma máquina industrial da morte, brutal, mas uma competência general. E o Viktor Frankl passou a Segunda Guerra lá, ele já era filósofo antes, psiquiatra, né? E ele, ao sair desta loucura humana, né? Ele viveu gente que passou por aquilo tudo e superou, outros que não. Ele disse, olha, o que eu aprendi numa das piores indústrias do sofrimento humano é que se você tem um porquê vale a pena viver, você encontra os como. E o ser humano será sempre resultado do sentido que ele dá. Então, mesmo num campo de concentração, onde toda a sua família foi exterminada, onde você vive a absoluta incerteza de estar vivo daqui a 10 segundos, mesmo neste lugar, quando você encontra um sentido pelo qual vale a pena sobreviver, você vai buscar o como, e o que ele detetou neste ambiente tenebroso é que as pessoas que conseguiam superar nesta situação é aquelas que tinham um bom sentido que as mantinha viva. Então, quando você vai para esse extremo, você vê isto, quando a gente sai desses extremos e você vai para a nossa vida mais comum, o desafio num emprego, o desafio num trabalho, desafio como empreendedor, no seu negócio, desafio como escritor, desafio como palestrante, enfim, essas coisas, elas não são coisas tão dramáticas, drásticas e rústicas como esses exemplos mais tenebrosos. Porém, é onde nós acabamos por assistir o mesmo fenômeno. Você não está ali pressionado por uma tortura, você não está ali pressionado por uma dor, você não está ali pressionado por um sofrimento humano, você está numa corporação, numa empresa, mas você acaba revelando o mesmo processo de desistência de muitos seres humanos que são submetidos a processos de dores intensas. E aí a gente hoje fala o seguinte, superar a partir de um trauma, eu diria que ele é muito mais fácil do que na ausência do trauma. E te explico, Emerson, no trauma, ou você vai cuidar, ou, porque está evidente, o trauma te dá o que eu chamo de um point of no return. Tá. Perdeu a perna, queimou a cara, morreu o filho que você ama. O trauma é um negócio assim que é point of no return. Ou você melhora ou você piora, e fica muito claro, né? O grande drama da superação eu vejo nas situações fora do trauma, onde está aparentemente tudo bem, existe uma situação que aparentemente é confortável, você quer manter aquela zona de conforto, não há nada que te incomode profundamente. Esta situação meio anestésica, meio hipnótica, eu considero que é a mais difícil de ser superada, porque ela não é suficientemente incômoda e ela também é razoavelmente simpática, agradável. E aí o ser humano tende a estacionar, tende a parar. E nesse sentido, ele termina sendo não competente, não competitivo, não vai buscar inovação, com exceção daquele ser humano que carrega isso dentro da alma. Portanto, concluímos o quê? Fundamental liderança, fundamental educador, fundamental pai, fundamental mãe, né? Fundamental a pessoa que nos corrige, fundamental inclusive a pessoa que nos incomoda, a pessoa que te provoca, faz um bem para você danado, um adversário, um inimigo. O inimigo pode ser muito mais útil do que um monte de amigos, te provoca, te instiga, né? E se isto te incomoda, é bom. E acho que uma das sínteses deste livro é viva o incômodo. O incômodo incomoda, mas o incômodo te movimenta. E todo incômodo, ele é muito saudável, porque ele vai te fazer buscar coisas, fuçar, estudar, falar com pessoas que você não ia falar, ir em lugares que você não iria, fazer coisas que você não faria, né? Então, bendito seja o incômodo. E no mundo dos negócios,
Haja incômodo. Hoje o mundo dos negócios ele é incomodado globalmente, né? Um camarada lá numa oficinazinha lá da China está incomodando o seu negócio aqui no Brasil. Então o incômodo ficou universal, né? Uma partilha do incômodo. É um compartilhar do incômodo. Aliás, tem um amigo meu que me falou uma frase de um diplomata, né? Ele falou, olha, ele me disse o seguinte, que o futuro é a distribuição do desconforto. O futuro vai ser a distribuição do não conforto. O compartilhamento do desconforto. Bom, eu tenho que chamar um intervalo aqui, mas antes desse intervalo, eu queria deixar aqui um ponto para a gente voltar, tá, João? Que é duas histórias que para mim são fantásticas, que você inclusive conta aqui, né? É a pergunta do porquê tudo deu certo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. E a história da Olhe para as Batatas, que eu acho que essa é essencial, a gente não pode deixar de falar dela. Ótimo. Mas antes do intervalo, inclusive, eu vou mostrar aqui um videozinho que tem nas redes sociais do Tejon, que ele faz uma seguinte comparação. O que teria a ver Beatles com Bob Marley e com Michel Teló? Vocês vão ver isso agora e a gente vai para o intervalo e volta para falar do porquê tudo deu certo e das batatas. A gente volta daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês como os instantes repetidos dos mesmos instantes, com uma sutileza de micro-instantes, fazem coisas diferentes com as mesmas coisas. Isso é o criar eterno da vida, em todas as coisas. Olha lá, os mesmos 4 acordes. Vocês se lembram de uma música antiga dos Beatles? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Depois passou o tempo, um cara chamado Bob Marley criou outra música genial com os mesmos 4 acordes, assim ó. No woman, no cry. No woman, no cry. E agora, um sucesso mundial com os mesmos 4 acordes e olha só o que é que deu. Nossa, nossa, assim você me mata. Ah, se te pego, ai, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ah, se te pego, ai, ai, se te pego. No woman, no cry. No woman, no cry. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Os mesmos 4 acordes: Lá maior, Mi maior, Fá menor sustenido e Ré maior. Isso é viver. Pessoal, aqui é Emerson Dias do Inédito Viável. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui na BCC Television, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. Não inventa desculpa, hein? Toda quinta-feira, às 19, você já tem o que assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sempre conteúdo relevante, feito especialmente para você. O que vocês entendem como gay e como viado? Paralelo entre tolerância e respeito. Tolerar é eu me entender como diferente e saber que o outro é diferente de mim. Que muitos pais falam que já perceberam ao longo da vida. Assim que o seu filho ou sua filha se assumir como homossexual, pergunte a si mesmo o que mudou. E o apelo também para você que é muito religioso. A gente vê que o sofrimento desse universo todo, né, da sexualidade é maior quando tem uma questão religiosa. Eu vou falar uma coisa séria, semana que vem tem mais. Até logo.
Programa Frente a Frente com Bernardo. Assista aqui na TV aberta todas as quintas-feiras a partir das 18 horas. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Voltamos aqui com o programa O Inédito Viável, que hoje bate um papo com José Luiz Tejon, autor de Guerreiros Não Nascem Prontos, o seu último livro depois dos outros 32 que já existiram, tá? Ou seja, não é pouca coisa. Tejon, eu deixei aqui no ar para você falar do porquê tudo deu certo. Grande pergunta, Emerson. Aliás, eu acho que as pessoas tinham que fazer muito mais essa pergunta do que a outra. Por que tudo deu certo, né? Às vezes a pessoa, fui despedido, que droga, tal. Pergunta, por que tudo deu certo? Até então, você tem um monte de coisa que você aprendeu naquilo. E o que garante a você que ter sido despedido de um lugar não é algo simplesmente que está abrindo uma porta espetacular para você amanhã? Essa frase, porque tudo deu certo, me foi estimulado pelo velho Nishimura, Sunji Nishimura, fundador da Jato, lá de Pompeia, perto de Marília, uma fábrica, uma indústria hoje, que é líder no mundo da tecnologia, do agronegócio. E ele começou essa indústria sozinho, em 48, com uma tabuletazinha, numa garagenzinha, escrita Conserta-se Tudo. E este homem viveu praticamente 100 anos de idade, deixou uma fundação de tecnologia maravilhosa, e antes de falecer, ele reuniu os filhos e fez essa pergunta: por que tudo deu certo? Que é uma pergunta mais difícil de responder do que por que tudo deu errado. Porque para você assumir por que tudo deu certo, te obriga a ter uma visão das coisas que trouxeram você até aqui. E se você que está hoje aqui conosco, se está aqui, é porque muita coisa deu certo para você estar aqui. Começando pela própria gestação, né, da sua mãe, onde já lá quase 1 bilhão de espermatozoides disputavam para que um pudesse vingar em um óvulo da mãe, que tinha lá 500 mil, né, óvulos potenciais. Esta luta do porquê tudo deu certo já começou aí. Inclusive o Roberto Marinho, fundador da Globo, tinha uma frase que ele dizia: eu não jogo na loteria, eu já ganhei quando eu nasci. Né? Então, o porquê tudo deu certo é uma pergunta muito fascinante. E quando a gente vai estudando a vida, você vai vendo coisas que pareciam terríveis. Com um olhar criativo, o que parecia terrível se transforma em um negócio genial. Alguns exemplos que eu dou: a Todeschini, né, que é uma das maiores indústrias de móveis no Brasil, eles faziam sanfona. A fábrica pegou fogo. Aí um sócio fala para o outro: meu Deus, a fábrica queimou. Aí o outro fala: que ótimo. Aí o cara vai: por quê? Porque nós vamos parar de fazer sanfona que ninguém quer comprar. O Fernando, da Vivenda do Camarão, não tinha mais o que fazer, não tinha para quem mandar o camarão. Resolveu abrir um restaurantezinho em Moema, tem hoje uma franquia, e as histórias estão plenas. Então, o porquê tudo deu certo é uma pergunta extremamente motivadora, que nós temos que nos fazer. Quando eu não estou muito bem, porque a gente tem direito a entrar de vez em quando no meio pessimismo, dura pouco, tem que durar pouco e logo você tem que levantar. Uma pessoa fala: por que tudo deu certo? Filho de mãe solteira, adotado aos 4 anos, fiquei em hospitais durante um bom tempo, dos 4 até os 7 fiquei na Santa Casa de Santos, e aí você pediu a história da batata, né? A história da batata, por que tudo deu certo? Eu diria, se eu tivesse que voltar no tempo, tudo deu certo por quê? Porque me ensinaram a prestar atenção na batata. E o que é a história da batata? Muito simples, desta coisa da vida. Eu tinha medo de sair de casa quando eu voltei do hospital, eu não queria ir para a rua.
Eu estava com 7 anos, eu fiz uma série de cirurgias até os 14 praticamente. Então o rosto totalmente deformado, uma criança. Eu tinha medo de ir para a rua. E a minha mãe insistia para que eu a ajudasse na feira. Porque naquele tempo os filhos, os meninos, ajudavam, era da cultura. Os meninos iam com as mães na feira para ajudar a carregar a sacola, a puxar o carrinho da feira. Era da cultura do período. E eu era o único filho que não ia. E ela dizia para mim, você tem que ajudar sua mãe na feira. Você não está ajudando sua mãe na feira e as vizinhas estão dizendo que você vai ser um menino mal educado, que eu não estou educando você. Ela queria me levar na feira e eu subia no telhado. Ela ficava furiosa. Ia na feira, voltava e dizia, semana que vem vai ajudar a mãe na feira. E eu passava a semana maravilhosa. Onde? Zona de conforto. Escondido em casa, sem ver e sem ser visto por ninguém. Na outra semana ela ia me pegar para levar na feira, telhado. Ela ficava louca da vida, eu não descia. Ela ia, quando voltava, trazia um sonho e um pastel e falava, semana que vem não escapa. Na outra semana eu já me preparava para subir no telhado, quando eu acordei de manhã com o meu braço amarrado no dela. Ela se deitou comigo de madrugada e se enfaixou. E quando eu acordei, eu estava preso na minha mãe, na Dona Rosa. E ela me arrastou até a feira, querendo ou não, chorando, reclamando, me arrastou até a feira. Chegamos na feira, um burburinho de gente, todo mundo queria ver o filho dela. Eles sabiam, né, que o filho da Dona Rosa tinha tido um acidente, mas não tinham visto ainda, que eu passei direto em hospitais, um ou outro só tinha visto, a maioria não. Então aquele burburinho, né, olha, está aí, todo mundo queria me ver. Paramos na barraca da batata, a primeira barraca das batatas. Ela falou assim, presta atenção nas batatas, escolhe uma a uma, com a sua mão, e não me tira a atenção das batatas, e não me pega a batata ruim. Eu comecei a pegar batata, veio uma mulher, me vê, chora, eu me lembro dela, chora, e abraçou minha mãe. Meu Deus do céu, como seu filho ficou chorando. Quando eu ia olhar para esta cena, Dona Rosa pega e presta atenção na batata. Olha que você pegou aqui, essa batata aqui não está boa. Pega todas lisinhas, sem nada não. E me faz esse trabalho direito. Eu voltei a atenção, pegar a batata. Vem uma outra mãe com o menino pela mão, se aproxima, aponta o dedo para mim e fala assim, olha lá, filho, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar novamente para isto, a minha mãe intervém, me dá outra reprimenda, que eu não estou pegando direito, e agora me manda pegar do saco do lado. Batata redondinha para fazer no forno. Ela era de origem alemã, né? É do jeito que alemão gosta. E ela me carregou pela feira, me fazendo prestar atenção na batata, no alho, na cebola. Quando voltamos para casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e disse assim, obrigado, filho. Ninguém vai poder dizer que nós não sabemos te educar. Eu fiquei feliz, contente. Na outra semana fui com ela à feira por minha livre e espontânea vontade. E quando cheguei na outra semana na feira, o que acontece? O mundo real. O mundo real é você é um menino, 7 anos, tem o rosto queimado, o outro moleque chega para você, aí eu queimado. Aí você olha para ele é razoavelmente gordo, aí ele é o Buda, aí o outro é o manco, o outro é o Chico Boia, o estiquice, o chulé, fedido, Zé da Pinta. Cada moleque tem um defeito. E se não tem, tu inventa que ele passa a acreditar que tem. Mas logo, a meninada toda começamos a chutar laranja, a brincar. E o primeiro dia que eu me recordo, conscientemente, né, de uma grande felicidade da minha vida, foi no dia seguinte à feira, quando os moleques, esses moleques que eu encontrei na feira, foram na minha casa, bateram na porta da minha casa e me convidaram para a gente jogar bola junto na rua. Eu me recordo de uma grande alegria. Então, o que é o Tudo Deu Certo? É o foco, é a forma com a qual você tem um preparo cerebral, mental, de olhar o mundo que te cerca. E nisto, para mim, tudo deu certo porque eu tive uma felicidade gigantesca de ter uma mãe e um pai adotivos que não permitiram, e de momento algum que eu me envergonhasse, não permitiram que eu não fosse melhor pessoa, não permitiram que eu fosse um mau aluno na escola, não permitiram que eu trouxesse problema para casa, não permitiram que eu não resolvesse as coisas que eu tinha que resolver na rua, com a vida. Eu tive 2 pais adotivos, simples, semi-analfabetos, meu pai imigrante português de Trás-os-Montes,
um homem simples. Minha mãe viveu na roça até 18 anos, numa colônia alemã lá em Rio Grande do Sul. Pessoas simples, trabalhadoras, pobres. E eles me forjaram, me formaram. Eu devo a eles a formação para o enfrentamento da vida. Então, às vezes as pessoas perguntam, o que é sorte para você? Olha, sorte para mim é um ser humano que consiga ter a felicidade de, na sua infância, contar com alguns adultos admiráveis. Ter alguns adultos admiráveis em volta de você, enquanto você é uma criança, isto é sorte. Daí para frente é com você. E aí o Nietzsche, né, filósofo, eu até escrevo no livro, pai e mãe é tão importante que se você não tiver um, inventa, arruma, você adota. Porque às vezes você tem a infelicidade de não ter um pai ou uma mãe que você possa admirar como eu admiro os meus. Então, se você já é grande, eu diria, adote, porque tem muito papai e muita mamãe aí que você pode adotá-los. São seres espetaculares que a gente sempre encontra se a gente deseja encontrar. Então, meu caro Emerson, o mundo do por que tudo deu certo é uma pergunta muito sábia, que não importa a situação que você se encontra, se você ainda está ali, significa que tem aprendizados ricos e você pode transformar aquilo. E uma outra sugestão importante que eu gosto de dar para as pessoas é como é que você consegue ser feliz onde você está agora? Porque para você superar e progredir, você precisa estar gostando do processo de onde você está agora. E às vezes onde você está agora não é o lugar que você sonhou, não é o lugar que você idealizou. Às vezes até ali é um lugar que não está muito saudável, tem até um chefe desagradável, um patrão. Você pode estar numa situação que não é aquela situação imaginada dos sonhos. Agora, se você não aprender a ser feliz em qualquer lugar, você vai cometer uma sabotagem com você mesmo. Você vai começar a justificar o seu não êxito, porque o ambiente não é um ambiente que te deixa feliz, porque você não está bem. E o cérebro humano é uma maquininha poderosa que aprende certo e aprende errado. O cérebro humano vai aprender a justificar o seu não andar, o seu não progredir, porque o lugar é ruim, porque aquela outra pessoa não presta, porque a minha equipe é uma droga. O cérebro vai aprender isto e o cérebro vai começar automaticamente a buscar isto. E você vai ficar vítima de um vício, como é a droga, como é a bebida, como é o cigarro, você vai ficar viciado neste processo. Então lute contra isto. A luta é, não importa onde você está, a questão é como você pode ser feliz, curtir onde você está agora. Ah, mas aqui é muito ruim. Não importa. Tenta descobrir alguma coisa. E você vai educando o teu cérebro. Daqui a pouco você vai estar em um lugar simplesmente espetacular, porque você aprendeu a ser feliz em qualquer lugar em que você se encontre. E qual é a grande vantagem disso? É que o que você tiver que fazer neste lugar, se você fizer gostando do que tem que fazer, isto é a maior educação que você pode ter na vida, porque você vai aprender a dignidade da qualidade. E uma outra grande vantagem, Emerson, quando chegar em casa e você tiver que educar filho, filha, você não vai educar simplesmente porque você está falando palavras aleatórias, você vai educar pela sua atitude, você vai estar sempre mostrando para ele que você tem a dignidade do prazer de fazer muito bem feito o que você tem que fazer, independente do lugar em que você se encontra. Então, porque tudo deu certo? Desafio. Como você consegue ser feliz onde você está? E na minha experiência de vida, eu passei anos em um hospital e depois, como adulto, eu fui descobrir que eu era feliz nos hospitais. Eu brincava, eu me divertia, eu fazia aprontos de moleque, soltava aviõezinhos pela janela, aprontava também, trocava medicamento de vidro, fugia pelos andares.
O hospital, para mim, era um play center, era um lugar de divertimento. Então, isso eu também só fui descobrir depois de adulto, quando eu retornei. O pessoal dos hospitais onde eu estive sempre me convidam para fazer palestra. Hospital Brigadeiro, aqui em São Paulo, Santa Casa de Santos. Então, quando eu ando por lá como adulto, eu falei, meu Deus, como é que... Mas aí, quando eu penso como eu era na minha infância lá, eu me divertia lá, eu brincava lá. E isto é, quando vamos para o mundo do conhecimento, Domênico De Masi, sociólogo do lavoro, né, sociólogo do trabalho, ele diz, o melhor lugar para você estar no mundo é aquele que você trabalha com amor, é aquele que você aprende ali e é aquele que você se diverte muito. Ah, mas aqui não dá para se divertir, inventa. Inventa, vê como é que você vai fazer isso, não importa onde quer que você esteja. É um pouco de Milton Nascimento, né? Quando diz que há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão, né? Essa coisa. João, você me falou aí desse tema e eu fiquei lembrando aqui de um tema que você trata também, que é a pedagogia da superação, né? Esses insights que você falou, me veio à cabeça muito essa coisa da pedagogia da superação. E falando em pedagogia da superação, também me remete muito a Paulo Freire com pedagogia da esperança, tudo isso. Exatamente. Né? E você tem aqui o teu livro, O Inédito Viável, Emerson, que é um conceito do Paulo Freire. E queria te parabenizar por isto, porque Paulo Freire de uma importância na educação imensa. Eu estava há um ano atrás numa vilazinha, no meio da Espanha, almoçando com as pessoas, e falei que sou do Brasil, e alguém me perguntou lá, e Paulo Freire? Ou seja, ele é de fato uma personalidade respeitada no planeta inteiro e com um trabalho muito rico nesta coisa do oprimido. E ele fala umas coisas geniais para mexer com pessoas que se sentem vítimas. Ele diz, o oprimido, a vítima, ele é um grande vaidoso. Porque se ele não fosse vaidoso, ele iria aprender com quem não é oprimido e quem não é vítima. E ele pega firme. E com relação ao inédito viável, as pessoas não acreditam no inédito viável porque elas são hipnotizadas, elas são completamente acomodadas com a impossibilidade de se vir a ser. E tem uma expressão do Paulo Freire, na pedagogia genial, em que ele diz assim, é preciso fazer hoje aquilo que terá que ser feito amanhã, mas que se não for feito hoje, não poderá ser feito amanhã. Ou seja, este poder, né, humano da mudança, em que indivíduos são responsáveis por esta transformação. Então, parabéns aqui no teu O Inédito Viável, é um tema que você já adotou, Emerson, porque é um fundamento, e você tem o inédito viável e você tem o inédito viável na gestão das pessoas. Sim. E quando a gente fala de gestão de pessoas, e aí eu imagino que você está falando muito também no ambiente corporativo, empresarial, sim, um chefe, um gestor, um diretor, um CEO, um presidente, ele é um educador. O futuro de um líder é o líder educador. E o líder educador precisará estudar e compreender pedagogia. Pouquíssimos líderes estudam pedagogia, mas um ambiente empresarial terá o resultado do ambiente pedagógico que você criar ali. Portanto, senhores diretores, gestores, procurem se fundamentar na arte da pedagogia, porque você é um educador. Antigamente, a gente tinha medo, antigamente você tinha um método mais bruto de liderar. Agora tem que ser com educação e o inédito viável é uma belíssima proposta sua. Sim, e com certeza é uma grande homenagem da minha forma, né, pro grande educador Paulo Freire, sem dúvida nenhuma. João, tem uma das coisas que você trata aqui no livro também que eu acho fantástico, que é a história da lei dos mínimos, né?
Como é que é essa história da lei dos mínimos? Lei dos mínimos é uma ideia extraída da agronomia, de um agrônomo chamado Liebig, que estudando as plantas, minuciosamente, ele concluiu que você pode dar para uma planta todo o fertilizante do mundo. Todo o fertilizante do mundo. Você pode inundar a planta de comida, né? Porque a planta come, ou como diz meu amigo cientista, a planta bebe, né? Química. Então você pode dar toda a bebida de nutrientes para uma planta. Mas se faltar ali um micronutriente qualquer, um deles, um zinco, se faltar somente este elemento, toda aquela comida que você deu não vai resultar em produção, porque está faltando um micronutriente. Quando a gente vem e traz esta coisa para o ser humano, a gente vê isso. Você tem uma pessoa de extraordinária capacidade de competência técnica, extraordinária competência, inclusive, de processos de administração, mas falta nele, vou dar aqui um exemplo muito simples, falta nele a capacidade de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É o mínimo. Ele não tem o talento de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, até logo, que legal que você está aqui. Ele não consegue fazer isso. Este mínimo consegue ser destruidor da sua competência tecnológica, da sua inventividade, da sua... Então, quando você vai ser um diretor de uma companhia, a sua formação é em ciências humanas, a sua formação pode ser de engenharia, medicina, e você vira um diretor geral. Você pode ser destruído por uma lei do mínimo, que é, por exemplo, a sua ignorância da importância da contabilidade. Você conhece tudo, produção, marketing, todos os aspectos daquela atividade, mas você é um ignorante dos detalhes da contabilidade. Este mínimo destrói o resultado de todas as coisas. Então, o que acontece? A gente tem que ter dentro de nós um grande esforço e investimento nos nossos máximos, aquilo que são as nossas melhores potencialidades, porque este é o nosso diferencial. Mas nós temos que ter uma consciência de qual é o nosso mínimo, para minimamente cobrir este mínimo. Quando eu fui diretor do Estadão, Estado de São Paulo, de uma das empresas do grupo, eu não gosto de finanças, não é minha área, e muito menos de contabilidade, eu não gosto. E eu fui diretor-geral, CEO de uma das empresas do Grupo Estado. Como eu reconheço este meu mínimo, que é fundamental para aquela função, o que é que eu fiz? Legal, todo dia uma reunião de 1 hora com o contador. Aí chamei o contador, você vai se reunir comigo diariamente, e diariamente você vai me mostrar os micro detalhes dos números, e se alguma coisa aqui der errada por ignorância de contabilidade, você é culpado. Você tem que me falar todo dia. Eu podia dizer, não, eu mesmo vou ver. É bobagem. Quando não é a sua, quando esta coisa não é forte em você, você até pode ver 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois entra no automático e você escapa. Então, a lei do mínimo é a compreensão de qual é aquela coisa mínima que, faltando em você, destrói o teu máximo. O mínimo que falta que destrói o teu máximo. Que nem na planta. E aí tá cheio de gente que ignora os mínimos, né? Ignora, falta autocrítica. Uhum. E falta, assim, não menosprezar as equipes, não menosprezar o conhecimento da diversidade, não menosprezar e não achar que você, sozinho, tem as competências de todos esses elementos, você não tem. Sim. Então, é uma certa humildade perante a realidade da vida. Né? Uma humildade perante a realidade da vida. Isso é forte. Isso tem uma outra frase aqui que eu não podia deixar de falar, que é a fé vem antes, a ciência explica depois. Isso é muito seu, né? Fantástico. O que tocou a humanidade foi a fé. O camarada vê antes e depois explica. Se a gente olhar todas as descobertas humanas, claro, o camarada estava lá preocupado, incomodado, querendo ver como é que descobre algo, mas ele acredita primeiro e depois vai provar.
Não é? Fé, e não estou falando da fé no sentido religioso aqui, a fé é a ausência de dúvida, é uma brutal convicção que te empurra a ver alguma coisa que só você está vendo. E você luta contra uma série de outras pessoas que não estão vendo, mas você está vendo. Você vê, você acredita, você consegue ver. A prova científica daquilo, às vezes leva, como na história mostra, levou séculos. Teve gente até que perdeu a cabeça, né? Entendeu? Que foi enforcado, que foi para a fogueira. E hoje, depois de 500 anos, foi dado o perdão. Galileu Galilei. Ele estava certo. Galileu Galilei só foi perdoado aí pela igreja, acho que em 1980, por aí, se eu não estou enganado, ou 90. Imagina quantos anos levou. O Einstein, né? Para provar a teoria da relatividade, acho que entre ele ter intuído e escrito, e ela ter sido confirmada cientificamente, se eu não me engano, acho que teve um gap, uma distância, acho que de uns 20 anos, me parece. Sim. Muito bom. Bom, Tejão, infelizmente a gente tem prazo, né? Tem horário, senão a gente passaria aqui muito mais horas conversando. Temos o Deus Tempo, né? O Deus Cronos. O Deus Cronos, exatamente. Preferi o modo Kairos de ver o tempo, né? Mas infelizmente aqui só temos o Cronos. Mas eu recomendo aqui, ó, Guerreiros Não Nascem Prontos, o mais novo livro do Tejon. Eu estava lá no lançamento, inclusive conheci pessoas lá fantásticas, né? O Alexandre da Cacau Show, que foi seu aluno. Estava lá o pessoal da Nefac que... Alexandre, manda chocolate diet, não esquece de mim. O pessoal da Nefac também está para vir aqui para bater um papo com a gente. Que é uma coisa muito importante, né, Tejon? Essa coisa do associativismo, né? Essa coisa de você estar ligado a uma entidade de classe, a participar dos meios ao qual você milita. Isso é uma coisa... Eu acho que você defende muito isso também, né? Sim. Os americanos chamam de presentness, capacidade de estar presente. E eu sei que eu sou o resultado dos seres humanos com quem eu convivo e me permito conviver. Portanto, o teu carinhoso convite, fiz questão de vir aqui, e este é um tempo que eu considero de grande riqueza para mim, e muito obrigado por permitir este compartilhamento. Esteja sempre presente, dê chances ao acaso. Muito bom. Muito bom. Dê chances ao acaso e lute para viabilizar os seus inéditos, né? Acho que esse é o grande... O inédito viável. Grande. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por ter acompanhado a gente aqui até o final desse bate-papo. Tenho certeza que vocês gostaram. Para mim foi aqui diversão pura. Muito honrado de receber aqui o Tejon nos nossos estúdios e bater esse papo. A gente volta semana que vem com mais um convidado ou uma convidada especial para dialogar, para bater papo, para compartilhar conhecimento, para que a gente possa viabilizar os nossos próprios inéditos. Eu espero você na próxima semana. Um beijo, tchau!